Meu filho engravidou a ex-namorada e está indo morar com ela. Por isso, quero o divórcio e que você saia. Minha sogra disse que nossas reações ao anúncio dramático dela foram variadas. Meu filho Diego desviou o olhar, perplexo. Sua amante Emily pareceu tocada, e quanto a mim, fiquei chocada com suas palavras dramáticas. Ignorando Diego, que parecia querer dizer algo, fui pegar algo. Aqui estão os papéis do divórcio. Conto com você para cuidar das dívidas do meu marido, eu disse com um sorriso, entregando o formulário preenchido. Já havia preenchido a minha parte, é claro. Também mostrei à minha sogra uma nota promissória. Você deve pagar por isso, ordenou minha sogra, mas apenas sorri e neguei. É a dívida do meu marido afinal. Então, contei a ela a verdade. Ao ouvir minha história, minha sogra e Diego empalideceram. Nesse momento, a campainha tocou, e as pessoas que entraram em seguida estavam prestes a tornar tudo ainda mais complicado. Meu nome é Mary Valentina, tenho 32 anos e trabalho como funcionária de escritório. A empresa em que trabalho é administrada pelo meu pai. Enquanto isso, minha mãe é dona de casa e tem o hobby de fazer roupas, frequentemente criando diversos trajes, como vestidos para mim quando eu era pequena. As roupas que ela fazia eram totalmente do meu estilo, e eu sempre ficava animada toda vez que ela me fazia algo novo. Mary, esse vestido está fofo, não está? É a última criação da mamãe. Ela também terminou a roupa que Jennifer pediu outro dia, então ela disse para vir buscar. Legal. Eu tenho uma amiga de infância, Jennifer Vil Henriques, e somos melhores amigas. Ela sempre teve um forte senso de justiça e me ajudou muito. Jennifer, que sonhava em se tornar advogada, agora alcançou esse sonho e está em posição de ajudar muitas pessoas. É uma amiga da qual me orgulho. Mary, tem alguém que eu quero te apresentar. Prazer em conhecê-la, eu sou o Marcos, namorado da Jennifer. Jennifer tem um marido, Marcos, que é detetive e parece estar prosperando com suas habilidades de observação excepcionais. Uma advogada e um detetive, que casal confiável. Jennifer deu à luz a gêmeos adoráveis e construiu uma família acolhedora. A propósito, eu também sou casada. Ei, vocês estudam na mesma faculdade, certo? Sim, é verdade. Conheci meu marido Diego na faculdade. Ele era famosamente bonito e bastante popular. Em meio a tudo isso, eu estava ocupada estudando para entrar na empresa do meu pai e não tinha interesse nele, o que parecia intrigar Diego. Foi assim que ele se aproximou de mim, e começamos a namorar. Gostaria de entrar na empresa do seu pai também, Mary. Depois que começamos a namorar, falei com Diego sobre a empresa do meu pai, e ele se interessou, decidindo se juntar também. Embora tenhamos sido designados para diferentes departamentos, ele subiu rapidamente na hierarquia e agora é chefe de departamento. Ouvi falar de sua boa reputação também, o que me motiva a não ficar para trás em meus próprios esforços. Não temos filhos, mas vivemos uma vida tranquila, sempre nos esforçando e apoiando um ao outro. Sinto muito. Está tudo bem agora. Um dia, uma certa verdade veio à tona, e Diego e eu tivemos uma grande discussão. Honestamente, estava considerando o divórcio, e até Jennifer e sua família sugeriram que poderia ser o melhor. Mary, você é a única para mim. Eu realmente te amo do fundo do meu coração. Por isso, não quero nos separar. No entanto, Diego me implorou tão sinceramente que escolhi dar mais uma chance ao nosso relacionamento. Desde então, ele tem sido como um homem mudado, me tratando com muito carinho. Ele até começou a assumir as tarefas domésticas que costumava deixar para mim, e então decidi perdoar o Diego. Obrigada, Mary. A partir de agora, vou me dedicar apenas a você. Certifique-se de fazer o mesmo. Não haverá uma próxima vez. Nosso relacionamento ficou mais forte e solidário do que antes da briga, e acredito que nos tornamos um casal melhor. Se ao menos tivesse terminado por aí. Mas minha sogra teve que complicar mais as coisas. Espere um minuto, Mary. Ouvi dizer que você culpou o Diego sem saber os detalhes da nossa briga. Ela começou a gritar comigo unilateralmente, aproveitando meu choque e silêncio para continuar. Diego é bom demais para alguém como você. Se tem reclamações sobre meu filho, apenas se divorcie. Você não é digna de ser esposa. Já chega, mãe,
Pare com isso. Mary e eu já resolvemos isso. Por favor, fique fora disso. Minha sogra continuou me culpando até que meu sogro e o Diego interviessem. Se eles não tivessem interferido, ela poderia até ter se tornado física. Ela é intensa assim? Desculpe, Mary. Ela sempre foi propensa a exagerar. Segundo Diego, sua mãe sempre foi impulsiva e age rapidamente com base em suposições. Quando Diego era criança, ela frequentemente invadia a escola dele, e cada vez seu pai tinha que se desculpar por seu comportamento. Sinto muito mesmo. Vou conversar com ela. Sinto muito, Mary. Honestamente, eu estava irritada com o comportamento da minha sogra. Mas como meu sogro e o Diego pediram desculpas sinceramente, decidi deixar para lá desta vez. Ela mima excessivamente o Diego e sempre pressiona para o divórcio ao menor problema. Será que é por isso que meu irmão foi embora? O Diego já disse que tem um irmão, mas nunca o conheci. Aparentemente, ele e a mãe nunca se deram bem e tiveram uma briga, e o irmão do Diego saiu de casa assim que se formou no ensino médio e não voltou desde então. Talvez seja por isso que ela é tão apegada demais ao Diego. Antes de ficar esperta com o Diego, o que você acha de ter filhos? Quando finalmente vou poder segurar um neto? Fui importunada sobre ter filhos até recentemente, é algo que também me preocupa. Fui ao hospital fazer exames e não há nada de errado comigo. Provavelmente, deveríamos fazer um check-up no Diego também. Mesmo que seu pai tenha mantido sua mãe sob controle, estou ficando cansada disso. Então, com o Diego parecendo relutante, o levei ao hospital para um check-up. Ainda estamos esperando pelos resultados, mas prometemos ficar juntos, não importa o que aconteça. Além disso, recentemente, meu sogro tem mantido mais controle sobre minha sogra, o que tornou as coisas mais tranquilas. Sou realmente grata ao meu sogro. O que é isso? Um dia, encontrei uma carta em nossa caixa de correio. Não tinha remetente, apenas uma mensagem me dizendo para terminar com o Diego. Sentindo-me assustada, mostrei a Diego imediatamente. Pode ser uma brincadeira, talvez, mas não dá arrepios? Definitivamente, é de mau gosto. Talvez você devesse falar com a Jennifer sobre isso. Seguindo a sugestão do Diego, entrei em contato com a Jennifer. Depois de explicar a situação, ela concordou imediatamente em arrumar tempo para me encontrar. Desculpe por fazer você esperar, Jennifer. Sem problemas. Vou te apresentar primeiro. Quando cheguei ao café onde nos encontraríamos, a Jennifer, o Marcos e outro homem já estavam lá. Primeiro, ela me apresentou ao homem. Prazer em conhecê-la. Trabalho com Marcos como detetive. O nome do homem era Henrique Schneider, e parecia ser colega e amigo do Marcos. Depois das apresentações, mostrei rapidamente a eles a carta. O que é isso? Sem remetente significa que foi colocado diretamente na sua caixa de correio. Isso é malicioso. Jennifer e Marcos franziram a testa ao ver a carta. Enquanto Henrique parecia estar profundamente pensativo, algo parecia errado. Tem algo errado? Bem, essa caligrafia parece familiar. Pode ser alguém que você conhece? Diante da pergunta de Marcos, Henrique respondeu, pode ser. Decidimos deixar a investigação da carta para os dois detetives após receber alguns conselhos da Jennifer. Resolvemos encerrar o dia. Quando cheguei em casa, fui recebida por Diego. Bem-vindo de volta, Diego. O que você está fazendo aqui? Fiquei surpresa ao vê-lo em casa. Não esperava que ele estivesse lá. Você descobriu alguma coisa? Não conseguimos descobrir muito com apenas essa carta. Talvez você devesse ir para a casa dos seus pais para ficar segura. Quem fez isso pode aumentar as coisas. Observei Diego enquanto falava. Ele parecia preocupado comigo, mas seus olhos estavam inquietos, o que me deixou desconfortável. Vou pensar sobre isso, mas por que você está em casa, Diego? É um dia de semana, e deveríamos estar no trabalho. Porque estava preocupado com você. Mas é um dia de semana, e deveríamos estar trabalhando. Eu tinha discutido com meu pai e tirado um dia de folga, então era estranho ver Diego em casa. Bem, eu estava tão preocupado que não conseguia me concentrar no trabalho, mas você disse que poderia ser apenas uma brincadeira, certo?
Diego evitou meu olhar. Seu comportamento me lembrou do tempo em que tivemos uma grande discussão antes. Ele agiu da mesma forma quando pressionei por respostas. Vou decidir sobre ir para a casa dos meus pais depois de observar a situação um pouco mais. Enquanto garantia que minha sogra não descobrisse, informei meu sogro sobre tudo. As cartas continuaram chegando, escalando com mensagens como termine logo com ele, apenas vá embora, você é um incômodo, você não merece o Diego, vou te expulsar se necessário. Tirei fotos de cada carta e as reportei para Jennifer. Pai, preciso da sua ajuda com algo. Também pedi ajuda aos meus pais para me mudar discretamente, sem deixar Diego saber. Equilibrando o trabalho e isso, tenho voltado para casa mais tarde do que o habitual, e Diego sai do escritório antes de mim. Ele não está em casa de novo. Me pergunto para onde ele está indo. Quando cheguei em casa, Diego não estava lá. Suspirando, esperei por ele retornar. Cheguei em casa. Você está atrasada de novo hoje. Sim, bem, muitas coisas aconteceram. Diego chegou em casa 2 horas depois de mim. Seus olhos evasivos me fizeram suspeitar de algo desagradável. Suspirei novamente para esconder minha irritação. Algum tempo depois, ocorreu um evento triste, meu sogro faleceu. Você fez bem. Ele havia adoecido há algum tempo e, apesar do tratamento, faleceu. Fui grata pela forma como ele me tratou, visitando-o quase diariamente, e chorei muito na noite em que ele faleceu. No entanto, parecia que eu era a única afetada dessa maneira. Você cuida dos arranjos, Mary. Mary pode lidar com isso. Me pergunto quanto da herança meu pai deixou. Diego e minha sogra me deixaram cuidar de tudo, sorrindo enquanto falavam sobre a herança. Mesmo depois do funeral, eles me deixaram lidar com seus pertences e saíram. O que é isso? Ao folhear seu diário, encontrei algo. Imediatamente, o coletei e levei para Jennifer. Meu sogro se importava comigo até o final. Decidi responder adequadamente a esses sentimentos. Comecei a trabalhar nos bastidores. Algum tempo depois, quando as coisas finalmente se acalmaram, estou entrando. Minha sogra chegou à nossa casa com outra mulher. Faz tempo. Reconheci a mulher. Era Emily, a ex-namorada do Diego. Você é a atual namorada do Diego? Sim, Diego é meu namorado. O gosto do Diego mudou, não é? Namorar alguém tão comum. Ela foi a mulher que tentou impor domínio sobre mim quando Diego e eu começamos a namorar na faculdade. Ei, Emily, você e eu não temos mais nada a ver uma com a outra, então deu fora. Naquela época, Diego e eu tínhamos terminado, e ele estava rejeitando a Emily. Desde então, não houve contato com ela, então encontrá-la assim foi a primeira vez desde a faculdade. Por que vocês dois estão aqui? Diego também parecia não estar ciente de que eles viriam. Diego ficou surpreso ao vê-los. Eu os deixei entrar e decidi ouvir o que tinham a dizer. Na verdade, estou namorando o Diego agora. O que você está falando? Foi quando Emily revelou seu caso com Diego. Aparentemente, ela trabalhava para uma empresa que tinha negócios com a nossa empresa, e cerca de 1 ano atrás, Diego reatou contato com ela por meio de negociações comerciais. A partir daí, os dois iniciaram um relacionamento físico. Estou grávida do filho do Diego. Não, Mary, não é o que parece. A declaração de Emily deixou Diego pálido e se esforçando por uma explicação. Contrariamente a ele, eu estava completamente calma. Então, o que vocês querem? Perguntei em um tom frio, fazendo Emily se encolher de repente. Foi então que minha sogra fez a dramática declaração: meu filho engravidou a ex-namorada, está indo morar com ela, então quero o divórcio e que você saia. Nossas reações foram variadas. Seu filho, Diego, desviou o olhar, perplexo, a amante Emily parecia tocada. Quanto a mim, fiquei chocada com suas palavras dramáticas, ignorando Diego, que parecia querer dizer algo. Fui buscar algo, e então, aqui estão os papéis do divórcio. Conto com você para cuidar das dívidas do meu marido, disse com um sorriso, entregando o formulário preenchido. É claro que eu já havia preenchido a minha parte. Também mostrei à minha sogra uma nota promissória.
Você deve pagar por isso, comandou minha sogra, mas apenas sorri e neguei. É impossível, afinal, é a dívida do meu marido. Então, contei a ela a verdade, a dívida foi contraída quando Diego traiu. Na verdade, essa era a segunda vez que Diego a traía. Anteriormente, ele se envolveu com uma mulher casada e teve que pagar compensação a pedido do marido dela. Diego tinha o hábito de gastar generosamente com suas amantes, e devido a seus gastos extravagantes, não tínhamos economias. Mas, Mary, você é a única para mim. Eu realmente te amo do fundo do meu coração. Por isso, não quero nos separar, implorou ele. Decidimos reconstruir nosso relacionamento até que a dívida fosse paga. Eu estava cobrindo nossas despesas de vida, e você pode ter esquecido, mas esta propriedade originalmente era do meu pai, e eu a comprei com minhas economias. Então, se alguém deve sair, é Diego, não eu. Após dizer isso, mostrei uma foto, uma imagem de Diego e Emily andando de braços dados. Você sabia disso? Sim, eu sabia. Essa foto foi tirada por Marcos e sua equipe. Além de investigar as cartas, também pedi a eles que investigassem a infidelidade de Diego. Além disso, isso foi deixado pelo meu sogro. Apresentei cópias da correspondência entre minha sogra e Emily, revelando que Emily estava tendo um caso com Diego e minha sogra estava apoiando isso. Como você conseguiu isso? Estava guardado no diário do meu sogro. Ele sabia sobre a traição de Diego e que minha sogra estava ajudando, então deixou isso como evidência. Minhas palavras deixaram minha sogra pálida. Vou me divorciar, mas não vou desistir desta casa, e vou exigir uma compensação substancial. Parece que haverá mais dívidas para ambos. Minha sogra e Diego empalideceram ao ouvir isso. Então a campainha tocou, e as pessoas que entraram em seguida virariam o mundo deles de cabeça para baixo. Estive esperando por você, Jennifer. Desculpe por fazê-la esperar. Jennifer e sua equipe entraram. Eu havia contatado Jennifer no momento em que meus sogros apareceram. Henrique. Emily ficou pálida ao ver Henrique. Há quanto tempo? Finalmente te encontrei. Henrique sorriu para Emily, que era sua ex-esposa. Na verdade, Emily e Henrique já foram casados, mas se divorciaram após Emily trair. Ela estava evitando pagar compensação desde então, por isso estava tão pálida agora. Não posso acreditar. Você é meu irmão, há quanto tempo não nos vemos? Eu não sabia disso, mas Henrique era o irmão de Diego, aquele que tinha uma relação ruim com minha sogra. Henrique lançou um olhar frio para Diego e minha sogra. Você sempre gostou de machucar as pessoas. Vamos. Ele disse e me empurrou suavemente nas costas. Saí de casa com Henrique e Jennifer. Espere, você tem uma semana para fazer as malas e sair, senão vou processar. Saí apenas com o essencial. Ah, e mais uma coisa. Voltei para Diego. Como você engravidou quando é estéril? Eles ficaram atordoados com a minha revelação enquanto saía com os outros para a casa dos meus pais. Isso foi difícil. Relaxe agora, você pode descansar aqui. Meus pais me receberam calorosamente, já cientes da situação. Começamos a discutir o que fazer a seguir, e pensar que Diego era estéril o tempo todo, não é de se surpreender que nunca tivéssemos filhos apesar da intimidade. Sim, Diego era estéril, algo que descobri nos resultados dos testes do hospital. Antes de eu contar a Diego, aconteceu o incidente da carta, seguido pelo funeral do meu sogro, então as coisas estavam caóticas demais para trazer o assunto à tona. Então, o filho que Emily está carregando não é de Diego, e como Henrique e Emily estão divorciados há mais de um ano, também não é filho dele. Parece que são feitos um para o outro, ambos constantemente traindo um ao outro. De repente, verifiquei meu telefone, que estava com as notificações desligadas. Havia dezenas de chamadas perdidas de Diego e minha sogra, além de inúmeras mensagens implorando para eu voltar e conversar. Eles estão te contatando? Mostre-me aqui. Entreguei meu telefone ao meu pai com uma expressão séria. Nesse momento, Diego ligou, meu pai pressionou o botão de atender. Mary, explique tudo. O que está acontecendo? Pensando que eu havia atendido, Diego começou a falar unilateralmente, fazendo todos aqui franzirem a testa. O que você quer dizer com eu ser estéril?
parecia ser sua principal preocupação. Então, Diego continuou implorando para eu deixá-lo ficar em casa e insistindo que não tinha mais ninguém além de mim. Suas palavras, claras sem precisar de viva voz, me deixaram completamente incrédula. Você parece subestimar bastante sua filha, disse meu pai firmemente. A voz de Diego parou abruptamente. Já ouvi de minha filha que você fez muita coisa, não é? Lembre-se do seu lugar na empresa. Não, não, por favor, não o meu emprego. Não era isso que conversamos. De repente, a voz de Emily cortou. De acordo com o desabafo de Emily, parece que ela escolheu Diego porque ele disse a ela que seria o próximo presidente da empresa. Escolhi ele para ser o pai do meu filho, mas isso não faz sentido agora, não é? Isso significa que a criança não é minha. Você é estéril, não é? Então, provavelmente, não é filho dele. Quem sabe quem é o pai, afinal? Eu podia ouvir Diego culpando Emily pelo telefone, e ela estava discutindo de volta. A confusão deles era evidente mesmo através da ligação. Faça algo a respeito disso. Então, ouvi a voz da minha sogra vindo depois. Minha mãe pegou o telefone da mão do meu pai. Oi, faz tempo, é essa a voz? Minha sogra parecia surpresa ao ouvir a voz da minha mãe. Recentemente, minha mãe começou uma aula de costura, e minha sogra era uma de suas alunas. Por favor, não me chame de professora mais. Não quero mais alguém como você como minha aluna. Não, de jeito nenhum. Minha sogra aparentemente respeitava muito minha mãe. Ela gritou e minha mãe encerrou a ligação silenciosamente, devolvendo o telefone para mim. Bem, acho que é hora de irmos, certo? Deixe tudo comigo, Mary. Vamos garantir que você obtenha um bom acordo no divórcio, disse Jennifer, saindo com Marcos. Pensei que Henrique também estava indo embora, mas ele parou e olhou para mim. Mary, leia isso mais tarde, disse, me entregando uma carta. Ele seguiu Jennifer, assistiu sair e então li a carta. Desde que te vi pela primeira vez, estava cheia de sentimentos dele por mim, o que fez meu coração bater mais rápido. Bem, nada mal, minha mãe disse com uma risada. Enquanto minha mãe espiava por cima do meu ombro para ler a carta, meu pai sorria, observando nossa reação. Uma semana depois, voltei para casa com Henrique. Mary, você voltou? Não brinque comigo. Só estou aqui para pegar minhas coisas pessoais, disse Diego, ainda na casa, tentando se apegar a mim, mas o rejeitei. Parecia que apenas Diego e minha sogra ainda estavam ocupando o lugar. Encarei Diego. A Jennifer não te disse? Saia desta casa o mais rápido possível. Graças à ajuda de Jennifer, conseguimos nos divorciar com sucesso. Além disso, receberam instruções para sair rapidamente, pois a casa seria colocada à venda em um mês. Mas você não pode reconsiderar? Diego tentou se aproximar de mim, mas Henrique me puxou e me protegeu. O rosto de Diego se contorceu ao ver Henrique segurando meu ombro. Você teve um caso depois de me culpar tanto. Infelizmente, ainda não estamos namorando, neguei a acusação de Diego e olhei para Henrique. Bem, eu planejava responder a ele realmente. Ah, estou tão feliz, sorriu Henrique com minhas palavras, enquanto Diego parecia devastado. Foi quando minha sogra interrompeu. Que terrível, coitado do Diego. Você queria isso desde o início, não foi? Minha sogra ficou em silêncio diante das minhas palavras, aparentemente lembrando como ela tinha me instigado persistentemente a me divorciar. Parecia que Emily era mais do seu agrado. Bem, minha sogra olhou para o lado, assim como seu filho quando as coisas iam contra ela. Perguntei-me quão parecidos eles eram nesse hábito. Ah, e a propósito, Jennifer tem o testamento deixado pelo meu sogro. Vamos abri-lo amanhã, então, por favor, esteja no local especificado. Isso encerrou minhas tarefas do dia. Após essa troca, estávamos prontos para abrir o testamento do meu sogro no escritório da Jennifer no dia seguinte, e o que estava escrito no testamento? O quê? A herança vai para meu irmão e Mary? A herança foi deixada inteiramente para Henrique, e a parte de Diego foi considerada como um presente pré-morte para compensar suas dívidas. Inicialmente, meu sogro havia pagado a compensação pelo primeiro caso de Diego, e esse valor foi tratado como uma dívida que Diego estava pagando a ele.
Quanto à minha sogra, ela tinha tido um caso ela mesma e se divorciaram pouco antes de sua morte, então ela não tinha direito a reivindicar nada. O testamento declarava que a herança é deixada ao Sr. Henrique e à Sra. Mary, que sofreram muito por causa disso e foram incomodados por Diego. Isso é ridículo. Isso está errado. Por que diabos meu irmão que foi embora e uma estranha como a Mary ganham isso? Diego e minha sogra estavam furiosos com o conteúdo do testamento. Foi quando Henrique o silenciou com uma repreensão afiada. Chega, Henrique, exclamou ele, e então ele desabafou seus sentimentos contidos. Minha sogra deixou a casa. Quem não gostaria de fugir de um lugar como esse? Eu basicamente sempre fui negligenciado. Eles não me deixavam ir para a escola que eu queria e tiravam todos os meus ganhos de trabalhos de meio período. Minha sogra desviou o olhar diante das palavras de Henrique. Tudo porque eu não queria ouvir você. Isso é ridículo. A ideia dela de não ouvir era impor tarefas domésticas a ele, interrompendo seus estudos e deveres de casa. Ela era para ser uma dona de casa. Eu resisti, mas ainda assim fui impedido de sair para brincar. Mas Diego tinha a liberdade de estudar e brincar como quisesse. Provavelmente porque Diego é filho de uma parceira de caso, exclamou Henrique, fazendo Diego olhar com descrença. Ele nunca imaginou que fosse fruto de um caso. É exatamente por isso que não posso perdoar você. Não posso deixar a preciosa herança do meu pai ir para você, declarou Henrique, e os ombros da minha sogra caíram derrotados. Diego ficou ali atônito. Mãe e filho estão envolvidos em casos extraconjugais, e a parceira de caso está traindo com outro homem. Nunca vi uma família tão parecida, comentei, sem encontrar objeções. Diego e sua mãe aparentemente se mudaram para um apartamento simples. Diego foi claramente demitido de sua empresa, onde se promovia como futuro CEO por ser genro do presidente, atribuindo a si mesmo o mérito do trabalho dos outros. Notório por seus casos, Diego fazia investidas nas funcionárias, e após reclamações de colegas do mesmo departamento, foi demitido por envolvimento em casos durante o horário de trabalho, incluindo com Emily. Primeiro, consultei Jennifer e Marcos no dia em que Diego tirou uma folga para encontrar Emily, então ele soube sobre a verdadeira natureza da carta antes de mim. A mente por trás da carta era Emily. A caligrafia única de Emily foi como a reconheci. Emily tentou nos separar, mas acabou cavando sua própria cova, e as visitas frequentes de Diego à casa dela foram a razão para seus retornos tardios. Consequentemente, Diego foi demitido, não pôde herdar nada e agora vive na pobreza devido às dívidas contraídas ao me pagar pensão alimentícia. Apesar dessa situação, sua mãe não trabalha, mas passa o tempo com seu parceiro de caso. A mãe de Diego continuou seus casos em vez de trabalhar. Como resultado, Diego a expulsou. Marcos investigou, Henrique pesquisou a situação de Emily, ela estava morando na casa dos pais. Eu conhecia o lugar dos pais dela, então expliquei tudo a eles. Sua explicação sincera levou os pais de Emily a ficarem com a guarda da criança e a expulsar Emily. Ela procurou a ajuda de Diego, mas ele a rejeitou, culpando-a por seu divórcio de Mary. Marcos estava assistindo quando a mãe de Diego também apareceu. Eles tiveram uma grande briga. Parece que a mãe de Diego, rejeitada por seu parceiro de caso, também procurou a ajuda de Diego, levando a uma briga entre eles. A polícia foi chamada pelos moradores do prédio, e ambos foram levados embora. Como resultado, Diego tornou-se um pária no complexo de apartamentos. Consequentemente, teve que se mudar e se realocar para o interior. Recebi uma carta de Diego detalhando esses eventos e oferecendo desculpas. Bem, agora é tarde demais, disse, rasgando a carta. Não tenho tempo para me preocupar com Diego agora. Agora, de volta à minha vida agitada, hoje é meu primeiro dia em um novo departamento. Na verdade, eu era a candidata original para a próxima presidente, não Diego. Atualmente, estou fazendo rotações por vários departamentos para entender melhor a empresa, então ainda não tenho uma posição formal. Fiquei realmente feliz quando o cliente ficou satisfeito com nosso trabalho. Henrique compartilhou que seu trabalho também está indo bem. Recentemente, começamos a morar juntos em uma nova casa. Seu escritório de detetive fica próximo, e ele geralmente chega em casa antes de mim. Ao contrário de Diego, Henrique prepara o jantar e me cumprimenta com um sorriso. Sou grata a ele todos os dias. Henrique trabalhou muito durante todo esse tempo.
Marcos me contou que, quando decidi namorar Henrique, ele explicou o quanto Henrique se esforçou depois de sair de casa, apesar de ter sido traído por Emily. Henrique estava profundamente desgastado, talvez devido a essa experiência. Henrique se identificou com meu coração, também traído por Diego e sua família. Agora é minha vez de estar lá para ele. Ambos passamos por muitas dificuldades. Vamos nos apoiar mutuamente, pensei, enquanto Henrique disse exatamente isso. Quando não pude deixar de rir em resposta, ele me olhou com uma expressão curiosa. Eu estava apenas pensando a mesma coisa. Quando lhe disse isso, ele também sorriu e disse, é mesmo? Mais tarde, soube pelos boatos que Emily foi encontrada por cobradores de dívidas e levada embora. Quanto à mãe de Diego, ela foi vista recentemente se abrigando da chuva e do vento em um parque, usando caixas de papelão. Diego causou outro escândalo de caso no interior e, eventualmente, foi encontrado e levado embora pelos cobradores de dívidas. Eles tiveram o que mereciam. Nunca quero lidar com eles novamente, murmurei enquanto me preparava para sair. Eu tinha um encontro marcado com Henrique. Estávamos vivendo uma vida feliz, exatamente o oposto da deles. Talvez eu devesse agradecer pelo encontro com Henrique. Com esse pensamento, fui encontrar Henrique. Mais tarde, Henrique me pediu em casamento. Eu quero te fazer feliz. Você quer se casar comigo? Sim, eu adoraria. Eu também farei você feliz, respondi alegremente, e logo nos casamos. Pouco depois, descobri que estava grávida. Finalmente, pude dar aos meus pais um neto. Ao perceber isso, Henrique, você é realmente uma pessoa maravilhosa, meu pai elogiou Henrique, trazendo lágrimas aos olhos dele. O que há de errado? Desculpe, apenas me lembrei do meu pai, minha mãe e eu observamos meu pai confuso com um sorriso. Em seguida, dei à luz ao nosso adorável filho. O envolvimento ativo de Henrique nas tarefas domésticas e nos cuidados com a criança foi um grande alívio. Nossos pais cuidaram de nós, permitindo-nos criar nosso filho sem preocupações. Estou realmente feliz agora. Sim, eu também, concordou Henrique, e sorrimos juntos. Vamos continuar a proteger essa felicidade, para o nosso filho e para nós mesmos. Fiz uma promessa em meu coração de cumprir isso.